Olá, conforme prometido, eu estou aqui para falar um pouco, não pretendo ficar falando uma hora, sobre Júpiter e Saturno, porque muito está se falando dessa conjunção, né, que vai acontecer sim, com exatidão agora no dia 21 de dezembro. Hoje é dia 18, né, de dezembro. E então, vamos lá. Júpiter e Saturno estão se encontrando em Aquário, no signo de Aquário. O Saturno, ele entrou e vai continuar agora em passo direto no signo de Aquário ontem, dia 17 de dezembro de 2020. Então, primeiro eu vou colocar algumas coisinhas astrológicas, mas assim, com tecla SAP, explicando, tá? Que é o seguinte: planeta é uma coisa, signo é outra, e casa é uma outra, casa do mapa natal, né? Mas vamos falar, como eu vou falar de planetas em signos, então tem que haver uma diferença. Qual é essa diferença? O signo, ele tem qualidades. Então, a qualidade do signo de Aquário, uma delas, né, talvez a que é mais falada, mais propalada, é a liberdade. Tem outras qualidades, né? Essa qualidade de assim, do querer ser livre, do estar antenado com as novidades, com o que vem por aí, com o coletivo, com o futuro, um olhar sempre, né, voltado para o futuro. Então, os signos dão coloridos, dão tonalidades. Agora, quem é que efetivamente faz? Quem tem função? Planeta. Então, o Saturno faz o quê? O Saturno impõe limites, o Saturno vai dar uma estrutura, o Saturno vai pedir responsabilidade, não é? O Saturno vai pedir planejamento, tempo. Então, essas coisas o Saturno vai fazendo, sabe? Não é, por exemplo, não é o signo de Gêmeos que fala de pensamento, não. Quem fala de pensamento é o Mercúrio que rege o signo de Gêmeos. Ele que é responsável por todas as sinapses que nós fazemos. Ele que, quando eu digo responsável, é ele que, quando nós olhamos em um mapa, dizemos: ah, aqui essa pessoa tem um pensamento racional. Ah, essa pessoa, o pensamento dela é do mundo para o mundo simbólico. Por quê? É a forma como é feita, tá? Agora, esse Mercúrio pode estar em qualquer signo. Então, o meu pensamento pode ser, ou a minha comunicação, que o Mercúrio também fala, se está em Libra, pode ser uma comunicação mais harmoniosa, mais diplomática. Se estiver em Áries, é mais direto ao ponto, né? Se estiver em Sagitário, é uma comunicação que tem um comprometimento com a verdade, doa quem doer, né? Então, isso a gente tem que entender bem. Porque muito se fala do Saturno, essa coisa de passado, de parado, de estruturado, de firme. E quando fala, mas Aquário é o signo da liberdade, é o signo do coletivo. Sim. Saturno é o regente primeiro, né, ou o regente tradicional do signo de Aquário. Antes de se avistar, né, os planetas com telescópio, os transaturninos, Urano, Netuno e Plutão, a gente conseguia enxergar a olho nu até Saturno. Por isso que se fala de limites. Ele é o limite. Então, enquanto não existia isso tudo, o Saturno regia o signo de Capricórnio e o signo de Aquário,
bem como Júpiter regia Sagitário e regia Peixes. Então veja bem, Júpiter regendo 2 signos que são signos mutáveis. Saturno regendo um signo cardinal e um signo fixo. Depois, quando se descobriu Urano, Netuno e Plutão, então trouxe essa regência do Urano, porque o Urano estava mais, digamos, afinado com as qualidades do signo de Aquário, o Netuno mais afinado com as qualidades do signo de Peixes e o Plutão mais afinado com as qualidades do signo de Escorpião, porque tradicionalmente quem regia Escorpião? Marte. Marte regia também um signo cardinal, Áries, e um signo fixo, Escorpião, certo? Então, feitas essas separações, essas devidas explicações, então vamos falar um pouco destes 2 planetas que estão se dando as mãos neste signo de Aquário. Então, a gente pensa, se a gente for olhar para a mitologia, nós vemos que o Júpiter tem como pai o Cronos, Saturno. O que o Saturno fez? O Saturno, não vou contar o mito todo, tá? É muito bonito, quem tiver curiosidade, dá um Google. Eu gosto muito de mitologia. Mas o Saturno, ele era filho do Urano, do Uranós. Ele vai e ele castra o pai. Castrando o pai, do falo e do esperma que cai sobre as águas, nasce Vênus, a deusa da beleza. Ok, e outras coisas também, né? Mas acontece isso, Saturno castrou esse pai. E o Saturno começa também a ter os seus filhos, e ele também passa, né, a ir engolindo esses filhos, ele não os deixa, né, crescerem, viverem. Mas a esposa dele vai e esconde um deles e pega uma pedra, envolve nos panos sujos, né, do sangue, do pós-nascimento, pós-parto, e dá para o Saturno, e o Saturno engole, achando que está engolindo o filho. Na verdade, foi o Júpiter que foi salvo de ser engolido. E quando esse Júpiter cresce, etc., ele vem e destrona o pai. Eu ainda vou fazer uma live falando sobre os emaranhados da mitologia na visão sistêmica. É muito interessante, mas não é o assunto hoje. Mas assim, o Júpiter repete um emaranhado desse pai. Só que o que o Júpiter faz? Ele não castra o pai, ele não vai infligir nenhum maltrato físico para o pai, ele simplesmente exila o Saturno. Você está exilado, fica quietinho lá, e aqui eu estou no trono e vou seguindo a vida. E neste momento, qual é o primeiro ato que o Júpiter faz? O primeiro ato, como entronado, é criar o calendário. Saturno não é tempo, então aqui nós temos os 2 tempos diferentes, o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo que nós contamos assim, lá na infância, né? Na minha época as músicas eram melhores. Na minha época não tinha isso, não tinha aquilo. Esse, então, é um tempo cronológico. Cronos, quantos anos você tem? Há quantos anos você nasceu? Né? Tudo que vem dessa
criação que nós temos abstrata, que no fundo é, né, do tempo, esse tempo que a gente conta, a hora que corre, isso é cronológico. Agora, esse tempo Kairos é um outro tempo, é o tempo jupiteriano. Sabe quando a gente tinha aquele hábito, tá vendo, falando do Cronos, que colocava folhinha na parede, né, pendurava, e aí a gente colocava um xizinho no dia que tinha passado e vivia o tempo presente, o dia presente. Então esse é esse tempo jupiteriano. Então nós já temos aqui neste encontro esses dois tipos de tempo. É um tempo onde você conta assim. Vamos trazer aqui para o chão, para a realidade. Desde março, nós estamos em isolamento social. Alguns não, mas ok, tá? Mas desde março que as pessoas estão tomando mais cuidado aqui no Brasil e na maior parte do mundo. Mas a gente conta assim, é desde março. Esse é um tempo saturnino. O tempo jupiteriano é assim. Então, agora nós estamos vivendo o dia presente. Hoje eu não estou com nenhum sintoma de nenhuma doença. Hoje eu estou pensando em como eu posso fazer para continuar trabalhando, exercendo as minhas funções, me adaptando a essas novas situações. Então esse é algo que assim que vem mais para esse abstrato, tá? Então esses dois estão se encontrando. A gente precisa. Você sabe quando é que vai terminar o isolamento? Nem eu. E eu acredito que nem ninguém no mundo nesse exato momento. Então nós precisamos, quando pensamos nisso, nos firmarmos nesse tempo jupiteriano. Não é o tempo saturnino, ele não está dizendo quando, né? Os dois estão ali, então. Aí, eu, por exemplo, citei que exatamente quando Saturno estava no 0 grau, adentrou o signo de Aquário ontem, aqui no Brasil nós tivemos a votação no STF falando sobre a obrigatoriedade, né? Foi isso que foi votado, se seria obrigatório ou não a vacinação para o Covid-19. E passou. Existe sim essa obrigatoriedade. Então, nós vamos pensar o quê? Qual é as funções do Júpiter? Júpiter são as leis, são os juízes. Então, é essa lei que foi sancionada, essa norma, né, que foi regulada, e vem o Saturno, que são as autoridades, autoridade máxima. Então eles são autoridade máxima. STF, Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal. Então eles vêm e sancionam essa lei. Mais uma outra dicasinha para você. Quando a gente tem, por exemplo, conjunção de Júpiter e Saturno, qual é o mais lento deles? É o Saturno. O Júpiter caminha mais rápido do que o Saturno. Então, quem é que dá o tom? É o Saturno. Quando eles estavam ali juntinhos com Plutão em Capricórnio, quem é que dava o tom? O Plutão, que é o mais lento de todos. Quando eles estavam todos de mãozinha dada ali, fazendo todo o estrago que fizeram, movimentando tudo que movimentaram. Então, é necessário saber que quem dá essa ordem é o Saturno. Aí você diz, puxa vida, mas estão tirando a minha liberdade. Se eu não quiser me vacinar, eu serei obrigada? Então, essa qualidade do coletivo do Aquário
é que está se mostrando, é uma qualidade, tá? Mas vem o Saturno e a função dele é o quê? Botar ordem no galinheiro. Aqui quem manda sou eu. Minha casa, minhas regras, tá? Então, o Júpiter ali juntinho, o que que o Júpiter gosta? O Júpiter gosta de liberdade também, se a gente pensar no Sagitário, se pensar até como regente tradicional de peixes, ele quer expandir, ele quer ir embora, quer viajar para o exterior, quer conhecer gente diferente, coisas diferentes, não é? Então é assim, você é livre para viajar, mas só que você tem que se vacinar. Igual a vacina da febre amarela que a gente tinha que ter para viajar para o exterior, não é? Não só para o exterior, para alguns locais aqui do Brasil também. Tinha que ter a vacinação ali bonitinha. Então é isso. Tem a liberdade? Tem. Você tem a sua liberdade, você pode se recusar. Mas tem os limites do Saturno. Não me vacino, não faço isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Então, assim, sem julgamento nenhum, tá? Eu tô aqui só colocando essas explicações do que pode acontecer. Ele já, né, já começou a acontecer ontem, mas claro, não é que começou a acontecer só porque o Saturno entrou a 0 graus de Aquário. Não, isso tudo é um movimento cíclico que já vem vindo, tá? Então, o que nós vamos esperar? Nem tanto oba-oba, falando, porque Júpiter é o grande benéfico. Opa! O Júpiter, eu prefiro chamar o Júpiter de a grande lupa, digamos assim, né? Porque ele amplia, ele abre, ele aumenta. Só. A função dele é essa. Então, se a gente coloca, vamos imaginar, né? Nossa lupa, nós colocamos sobre uma joaninha. A gente vai ver uma joaninha grande, linda, bonitinha. Coloque ali sob a sua lupa uma barata, eca. Você vai ver uma baratona imensa. Isso é o Júpiter. Ele aumenta, simplesmente, não é? Então, e o Saturno vem e fala, opa, aqui tá um pouco demais, ajusta aqui. Fecha um pouquinho mais as asas, vamos cortar um pouquinho das asas para você não voar para tão longe, para você ficar aqui um pouquinho mais, mas vamos olhar para o coletivo, tá? Então, há necessidade sim de se olhar para esse coletivo. E agora, mais do que nunca, eu digo que é assim, a minha liberdade vai até onde toca a cerca do outro. Fronteiras bem definidas. Para passar essas fronteiras é necessário um permisso, tá? De alguma forma é necessário uma negociação. Pode ser isso, pode ser aquilo, tá? Aí também por que está se falando tanto do Júpiter Saturno? Está se falando de estrela de Belém e tudo mais. Então vou dizer uma coisa, relembrar aqui uma palestra que eu vi há vários anos do astrofísico, astrônomo Irineu Varela, o professor Irineu Varela. Ele fez uma palestra belíssima e me parece que ele, perto do final do ano, ele repetia essa palestra. Era sempre pedido porque é um período propício, que era buscando determinar a data de nascimento de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo. Então, brilhantemente, ele vinha conduzindo a gente que estava, né, ali assistindo a palestra, passo a passo, mostrando eventos históricos, fatos históricos
e eventos astronômicos, e ele também linkava com relatos encontrados na Bíblia. Então, era uma palestra muito bem amarrada, sabe? Assim, no sentido de tudo muito certo, muito claro. E ele sabia se expressar também, né, com uma didática de um jeito bem claro. Então, ele dizia que essa estrela de Belém, então, foi o quê? Esse alinhamento que do ponto de vista astronômico, de Júpiter e Saturno, que do ponto de vista astronômico é esse mesmo que acontece agora dia 21 de dezembro de 2020. Então, Júpiter e Saturno juntinhos, os dois visíveis a olho nu, se a gente tiver um céu claro, bonito, né? Quem tiver um telescópio, maravilha, vai lá olhar, né? Talvez, sei lá, com um binóculo mais potente também consiga, indo para um lugar onde o céu, né, não tenha tanta poluição. Então vai ver como se fosse uma única estrela muito brilhante. Então ele prova que no século 7 da era, no ano 7 da era cristã, aconteceu esse alinhamento de Júpiter e Saturno, esse mesmo que ocorre agora. E por que no ano 7 e não no ano 0 da era cristã? E aí é onde ele explica também pelas alterações nos calendários, que conforme foi mudando de um calendário para o outro, se perderam dias, se engoliram dias, umas coisas assim, uma coisa meio maluca. Então, que por isso chega nesse ano 7, e ele chega até a conclusão lá na frente, porque ele vai falar também do eclipse que aconteceu, que na Bíblia aparece, né, durante a crucificação, que o céu escureceu, o véu se rasgou, etc., aquela linguagem, né, da Bíblia. Então ele também vai buscar esse eclipse acontecendo, sendo visível em Jerusalém. Então ele vai tudo com fato, e ele diz o quê? Muito interessante, que na verdade isso vai acontecer 33 anos após esse 7, então 40 anos. Então ele diz assim, que Jesus não morreu com 33 anos. Esses 33 é porque se conta a partir, né? Então dá 38 anos, a partir do ano 0 da era cristã, que ele foi crucificado com mais idade do que 33. Então, tá lá. Eu consegui encontrar essa palestra, mas com a qualidade muito ruinzinha, porque foi filmado de celular e assim, parece que, né, uma palestra antiga, então, mas dá para se acompanhar bem. No YouTube você encontra, procura lá, professor Irineu Varela, a palestra Estrela de Belém, e você pode matar a curiosidade e acompanhar, dá para acompanhar bem o raciocínio dele, tá? Então é isso. Agora, no nosso, né, imaginário popular, no nosso inconsciente coletivo, tem essa coisa da estrela de Belém, que ela apareceu, era, né, uma coisa muito auspiciosa, e que ela guiou, né, os 3 magos, não eram reis, eram magos, e não se sabe se eram 3, né, provavelmente eram mais do que 3, né, parece que eram 4, enfim. Então a gente fica com isso na cabeça, que é algo muito bom, ainda mais que esse ano está acontecendo perto do Natal, que a gente comemora dia 25 de dezembro. Então, gente, mas mesmo assim, vamos nos reportar se for para o relato bíblico, ou mesmo relato histórico, o que estava acontecendo? O casal estava fugindo de uma perseguição maluca. Eles foram parar numa estrebaria, que foi o único lugar onde encontraram guarida, onde foram acolhidos. Então, sabe,
Menos, gente. Vamos, né, como Saturno, colocar as coisas na sua devida proporção, né? Então, claro, também não estou sendo pessimista, mas é só olhar tudo que está acontecendo à nossa volta hoje e a gente vai ver que tudo bem, como um fenômeno astronômico, vai ser lindo de ver. Mas isso nas nossas vidas pessoais, a gente precisa ver primeiro em que parte do mapa natal, em que área da sua vida que essa conjunção Júpiter e Saturno cai. Ali tem uma possibilidade de se plantar alguma coisa muito boa, que pode, com o tempo de Saturno, tempo Cronos, lá para frente, ter uma colheita boa, ser uma coisa legal. A gente planta agora, tem que ter paciência. Saturno pede essa paciência, devagar e sempre, mas você vai ter uma boa colheita. Também eu posso dizer, quem plantou lá atrás, agora também pode ter uma boa colheita. Vai depender do que você plantou. E o que você vai colher no futuro vai depender do que acontecer no seu plantio agora. Sim, aqui a pergunta, né? A pergunta é se não vai haver uma explosão solar também. Sim, sempre acontece essas explosões solares, vai acontecer. A gente deve lembrar também que pouca gente falou que esse eclipse do dia 14 de dezembro foi bem próximo ao grau ao local onde nós temos o centro da nossa galáxia, que é um buraco negro. Então, assim, são vários eventos acontecendo. Eu gosto muito de olhar para um pouco para o passado, para a gente primeiro aprender, não esquecer da história. A história se repete, os ciclos planetários também se repetem com colorido diferente, porque eles ocorrem em signos diferentes, né? Então é com colorido do signo. Mas, por exemplo, não foi um alinhamento como esse, onde a gente vai ver uma estrela, né, Júpiter e Saturno, como se fosse uma estrela só. Mas foi também uma conjunção de Júpiter e Saturno, foi em maio de 2000 e aconteceu no signo de Touro, né, essa conjunção. Então, o que estava acontecendo no mundo, assim, o que foi de evento mais impactante? Nós tivemos a queda de 2 aviões, de um Concorde e de um Airbus. Foi também nesse ano que o Papa João Paulo II pediu perdão, né, pelo que foi feito durante a Inquisição, do que foi feito também durante o Holocausto. Então, foram fatos, como foi no ano 2000, você deve lembrar bem que assim, final de 99, já perto do final, estava todo mundo apavorado com a história do bug do milênio, porque ia virar de 1999 para 2000, que ia dar pau nos computadores no mundo todo, Então tinha essa preocupação toda. Em parte foi bom, porque todo mundo correu, se adiantou, e assim a gente não sentiu essa complicação toda dessa virada do milênio. Mas foram coisas assim impactantes que foram acontecendo, né? Então é bom a gente lembrar disso e ver que assim, coisas boas acontecem. Sim, nós tivemos também por esse período, nesse ano, a decodificação do genoma. Me desculpem aí, me perdoem se eu falar alguma coisa
errada no termo técnico, né, o pessoal da área científica, mas foi isso, quando fez essa decodificação de cromossomo total. Então também coisas boas acontecem, tá? Mas é bom a gente ter sempre em mente que acontece um e acontece o outro. São essas promessas que são feitas, né? E é interessante também a gente ver que nós temos já, né, então se formando essa quadratura do Saturno em Aquário com o Urano aqui em Touro. Então, o Urano é o regente moderno de Aquário, né? Então, também tem essa tensão acontecendo. E vai acontecer logo no começo do ano a quadratura exata. E ela se repete depois, em mais 2 momentos do ano que vem. Mas não é da quadratura que eu vou falar, que eu estou falando, né? Nem vou comentar. Mas é bom que a gente veja que tudo é um conjunto, as coisas todas vão acontecendo, né? Junto, nós temos todos esses planetas no céu e assim, como é em cima e como é embaixo, né? O que acontece aqui no macrocosmo está em consonância com o que acontece aqui embaixo no microcosmo, né? Então, é algo assim para se refletir, que vai ser lindo para quem conseguir ver esse alinhamento, conjunção de Júpiter e Saturno vai ser muito bonito, mas que assim, vamos com o pé mais na realidade, tá? Deixa eu ver aqui. Não, é um recado que alguém tá dando de uma amiga para outra que entrou. Então, se tiver alguma pergunta e eu souber responder, pode fazer a pergunta agora, porque assim, o que eu queria era só dar essas breves pinceladas e refletir sobre. Eu acho que assim, é muito interessante também como acontece nesse signo, né, que é tão voltado para o coletivo como é o Aquário, mas é muito assim voltado para o coletivo, desde que seja assim, eu faço a minha parte e você faz a sua, tá? Então a gente olha para o coletivo aquariano, é meio assim, ele tá no eixo de Leão e Aquário, né? Leão sou eu, minhas qualidades, né? Minha autoestima. Eu tô olhando para mim na outra ponta do eixo do Aquário, então eu preciso fazer essa ligação do eixo para dizer assim, quando é legal? Quando é que é legal esse Aquário? É quando eu, com todas as minhas qualidades, com tudo que eu sei, posso colaborar e contribuir para o coletivo. Esse é um Aquário legal da gente fazer, sabe? É o assim, eu posso ajudar o coletivo. O que não é legal? Então, eu quero fazer o meu Réveillon, eu quero fazer a minha balada, eu quero fazer a minha festa, e eu saio, faço e aconteço, não tô nem aí se eu volto para casa, se eu vou me infectar e contaminar os outros. Esse é um lado que não é muito legalzinho, sabe? Desse eixo Leão e Aquário. Vamos ver se tem uma pergunta aqui. Em Aquário, vai impulsionar um rompimento contra o conservadorismo? Olha, não, o rompimento não é nem contra o conservadorismo, mas é contra o que os valores já estabelecidos, é o Urano em Touro. Urano, lembra bem, então a função do Urano é quebrar, isso não serve mais, é corte a laser. Então em Touro tira um monte de gente da zona de conforto, né? Estamos com certeza, né, fora de nossa zona de conforto, tendo que nos reinventarmos, né? O Saturno em Aquário, pelo contrário, ele vem dizer assim, olha, a responsabilidade é sua pelo que está acontecendo lá fora. Sabe, a bituca de cigarro que você joga da sua sacada, agora
Agora você vai saber que essa bituca vai entupir o bueiro e vai ter o alagamento, e tendo esse alagamento, pessoas vão perder coisas, vai inundar casas e tudo mais. Então, o Saturno é a estrutura, o Saturno é o conservadorismo, sim. O Saturno significa essas autoridades fazendo e acontecendo, né? Agora é olhando para não só para o coletivo, como também para o futuro, né? É a responsabilidade de todas essas cabeças pensantes que estão trabalhando para encontrar essa vacina. É toda essa responsabilidade desses médicos que estão lutando, que estão no CTI, que estão nas UTIs ajudando as pessoas, né? Como os aquarianos podem tirar melhor proveito dessa, acredito que seja dessa conjunção, dessa conjunção. Andréa Nakata, mesmo sobrenome meu. Então, Andréa, é muito interessante, não só os aquarianos, como os geminianos e os librianos, porque aí tem um aspecto fluente para as pessoas desse signo, por signo pelo menos, né? Para quem tiver ascendente, lua nesses signos, mesmo aquário, lua, ascendente, ou seja, o seu signo solar. Então, é isso, é tomando essa consciência, sabe? É hora, sim, da gente, antes de ficar passando para frente, encaminhando tudo aquilo que a gente recebe nas redes sociais, no WhatsApp, cheque a fonte, o Saturno pede isso. Vá primeiro investigar se realmente aquilo que estão te passando é verdade, se aquela pessoa que está dizendo, é o médico fulano de tal, é o presidente da empresa X. Vá ver se realmente o presidente da empresa X é aquela pessoa, se aquela foto é dele mesmo, se o rosto é dele, e se ele realmente falou aquilo. Aí sim, então é essa responsabilidade. Agora, em termos, estou falando assim de quebra de paradigmas mesmo, de quebra de hábitos. Você é responsável, sim, por cada fake news que vai para frente, sabe? Então, ele está dizendo isso, né? Ele, Saturno, e ele, Júpiter também. Então, muito cuidado. É uma possibilidade de expansão com Júpiter? Mesmo porque o Júpiter vai andar mais rápido, ele vai, né, soltar a mãozinha do Saturno e aí ele fica mais livre, né, para abrir as asas dele. Então o Júpiter traz essa possibilidade de expansão também, tá? Então é bem interessante para onde fizer sexto também, né? Agora, para os leoninos, né, de Sol, Ascendente, Lua, como está em oposição, então cuidado. E quando eu falo em Lua também, Lua a gente está falando muito de emocional, né? Então, os aquarianos de Lua recebendo, né? Então, entrando nesse abraço do Saturno e do Júpiter, também fica com o emocional meio sobe e desce, meio gangorra, tá? Se tiver mais alguma pergunta, não tem. Então, eu vou encerrar. Era isso que eu tinha para dizer, né? Agradecer vocês que ficaram por aqui. Quem for assistir depois também, tá? E então vamos nos preparar para olhar muito bonitinho para Júpiter e Saturno. Vai ser lindo, mas lembrando que a gente precisa ter responsabilidade, sim, né? Muita responsabilidade, e use os seus talentos. Todo mundo tem um talento ou outro, então use esse seu talento, aproveite. O Júpiter também abre a mente para a sabedoria, para você buscar até ampliar os seus conhecimentos na própria profissão, na área que você atua. Sabe, o Júpiter vem trazendo assim uma visão mais aberta, uma visão mais global. E o Saturno diz assim, olha, vai estudar direitinho,
que aí depois você pode ajudar. E ele coloca os limites, mas à medida em que você se sente mais seguro, em que você sabe mais, você pode ir ampliando esse limite, ampliando essas fronteiras. É isso também que o Júpiter ajuda, sabe? Então, sair um pouco, ampliar, né? Morar em uma casa, né, mais alegre, mais clara, traga luz para a sua vida, ilumine, literalmente, traga luz para dentro da sua casa, de onde você está. E essa casa que nós temos, nosso corpo, também ele pode ampliar, não só engordando, né? Não só na horizontal, mas também ampliar com esse tanto que você vai trazer para dentro de você, essa sabedoria, né? Buscando essa paz, essa tranquilidade, essa calma interior. E já falei muito. Beijo para vocês. Fiquem bem. Obrigada pela companhia.